Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, minha gente do grande ABC e região metropolitana de São Paulo. Começando mais um ABC Cast e dessa vez iniciando um mês, dia 1º de dezembro, segunda-feira, e a gente está aqui para te trazer tudo que é importante para o seu dia a dia. Eu sou a Suzana Rezende e tô aqui com ele, João Pedro Melo. Fala, JP. Olá, Su. Olá, ouvinte. Tudo bem? Bom final de tarde a todos. E não para por aí, né? Tem episódio novo no ABC Conexões, mergulhando na ansiedade do mundo moderno, com direito a dicas práticas da psicóloga Natália Mello. E ainda o reconhecimento do podcast no prêmio Eu Faço a Diferença, celebrando inclusão e a transformação social no ABC. É isso aí. E a gente também vai ter notícia internacional, daquele jeitinho que você gosta. Então, Trump admitiu que conversou por telefone com Nicolás Maduro, mas fez mistério sobre o conteúdo da ligação, bem na semana em que os Estados Unidos apertaram o cerco diplomático contra o governo venezuelano. Então, ajeita o teu fone, o banco do carro ou do busão e dá aquela giradinha no volume enquanto se agarra no gole de café. Porque o fim da tarde só passa melhor quando a gente entra junto na pista. Então bora colar com a gente, porque o ABC Cast já tá começando. E nós abrimos então nosso episódio com Trump e Maduro. Então, galera, JP, ouvinte, vamos de geopolítica, porque a semana e o mês já começaram quente. Donald Trump afirmou que falou por telefone com Nicolás Maduro, sim, o presidente da Venezuela, mas fez aquele clássico mistério. Disse que não foi boa nem ruim, foi só uma ligação. E ficou por isso mesmo. A conversa teria rolado no final de semana, segundo o New York Times. E ele também apontou que os dois teriam até discutido um possível encontro nos Estados Unidos. E não foi só isso. O jornal contou que o secretário de Estado, Marco Rubio, entrou no meio da chamada. Ele é um dos maiores críticos de Maduro dentro do governo americano. Detalhes da conversa? Nenhum. Mas a ligação veio justo dias antes de os Estados Unidos classificarem o Cartel de los Soles como uma organização terrorista, acusando Maduro de liderar o esquema. Pois é, enquanto isso, os Estados Unidos seguem com um mega aparato militar no Caribe, navios de guerra, caças F-35 e até porta-aviões Gerald Ford, o maior do mundo. Bom, oficialmente é tudo para combater o narcotráfico, mas fontes internas dizem que o objetivo final pode ser pressionar para tirar Maduro do poder. E Trump ainda soltou que pode começar, entre aspas, muito em breve, uma ofensiva terrestre na Venezuela, sem dar prazo, é claro. Já Caracas rebateu, dizendo que Washington só quer mudar o regime e que essa história de cartel terrorista é, abre aspas, ridícula. Enquanto isso, Trump segue repetindo que todas as opções estão sobre a mesa, fecha aspas. Resumindo, clima tenso, ninguém abre o jogo e o tabuleiro militar ali no Caribe só aumenta. Então, quando o presidente começa a dizer que foi só uma ligação, é porque a conversa pesou. Ainda mais com navio, caça e porta-aviões dando uma passeadinha por cima do Caribe. Ligação diplomática com trilha sonora de motor de guerra nunca é telefonema tranquilo. Assino embaixo, hein, JP. Agora resta a gente saber o que foi dito nesse telefonema e quais serão as novas ações de Trump. Será que ele tá com medo de falar o que eles conversaram e dar para trás como foram as tarifas? Bom, vamos continuar acompanhando por aqui. Iniciamos mais o nosso giro de notícias. Começando pelo 25 anos do Bom Prato. Ouvinte, o Bom Prato já escolheu os cardápios que vão marcar os 25 anos do programa. Depois de um mês de disputa, o concurso Chefe em Ação premiou 3 menus que serão servidos no aniversário no dia 12 de dezembro.
A campeã foi a Josicleide de Campinas, com uma costelinha com barbecue de goiabada que arrancou elogios da banca. E ainda teve o segundo e terceiro lugares com pratos tão criativos quanto. As unidades poderão escolher qual dos 3 vão servir na data. Moradia popular. Mais de 310 novas moradias foram entregues na região de Ribeirão Preto, mudando a vida de famílias de baixa renda e idosos que agora têm um lugar seguro para recomeçar. Em Jaboticabal, por exemplo, o condomínio Vida Longa acolheu idosos que viveram anos de incertezas e finalmente podem chamar um espaço de seu. As entregas também incluíram apartamentos em Altinópolis e Sertãozinho, todos pensados com acessibilidade, segurança e ambientes que estimulam a convivência e o acolhimento. Casa na Chave é muito mais que estatística em coletiva, né, Su? É fim de goteira, fim de improviso, fim de mala sempre pronta, quando a gente pode pôr uma tranca na porta, quando a pessoa diz, é meu, e metade da política pública já deu certo. Com certeza. E para fechar o nosso giro, vamos falar do aterro em Santo André. Ouvinte, Santo André ampliou o aterro municipal, que ganhou mais 2 anos de vida útil, com espaço para receber 500 mil toneladas de resíduos. A cidade economiza cerca de 72 milhões de reais por ano por não depender de aterros particulares. E esse dinheiro volta para políticas que incentivam reciclagem e descarte correto. As obras incluem permeabilização do solo, drenagem de chorume e tratamento de gases para reduzir o impacto ambiental. Com tudo isso, Santo André segue como referência no ABC na gestão responsável dos seus resíduos. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje. O Brasil segue rodando e a gente segue juntinho de você para não deixar a tontura virar um enjoo sem Dramin na bolsa. E se você curtiu as notícias, ficou com alguma dúvida ou quer saber mais do que a gente falou por aqui, acessa o nosso site, que é o abcdoabc.com.br. E segunda-feira é hora de falar de esporte e esse final de semana teve jogo para testar o coração do torcedor, hein? Então, Gabriel de Jesus traz um pouquinho desse giro esportivo pra gente. É com você, Gabriel. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou o Gabriel de Jesus e aqui apresento os destaques do esporte. Alô, torcida rubro-negra! Aquele abraço! Pode soltar o grito da garganta e comemorar, pois é com muita alegria que o ABCcast parabeniza o Flamengo pelo tetracampeonato da Libertadores da América 2025 no Estádio Monumental em Lima. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0, gol marcado por Danilo. No segundo tempo, aos 20 minutos, Arrascaeta cobrou o escanteio do lado direito e Danilo subiu mais alto do que todo mundo e cabeçou para dentro do gol. Com o resultado, o Flamengo leva para casa 24 milhões de dólares, ou seja, 129 milhões de reais, prêmio pago pela Conmebol. Ainda na Libertadores da América, além da Libertadores, claro, o Flamengo também pode ser campeão brasileiro no meio desta semana. Basta apenas vencer o Ceará. O resultado mínimo que leva para casa o seu 8º título de Campeonato Brasileiro. Isto porque ele tem 5 pontos a mais do que o Palmeiras, que é o vice-líder. Ainda pelo Campeonato Brasileiro, no sábado, o Santos bateu o Sport por 3-0 na Vila Belmiro, sendo que Neymar fez um dos gols e deu uma assistência. Com o resultado, o Peixe escapa da zona de rebaixamento e quem entra é o Internacional, que foi goleado pelo Vasco da Gama por 5-1 em São Januário, no Rio de Janeiro. Esses foram os destaques do esporte neste final de semana. Eu volto com vocês na bancada com o Flamengo campeão. Comemore, galera! Eu volto com vocês aí, Suzana Rezende, João Pedro Melo. Até a próxima semana! Gabriel, tu pode me fazer um favor de, no próximo boletim, por gentileza, tu me trazer boas notícias? Cara, tu só traz notícia ruim do Inter. Bah! E mais, será que tu traz azar também pro Verdão? Sei eu. Nada de trazer mau agouro pro Inter nesse fechamento de brasileiro, hein? Vamos escapar do rebaixamento e ainda de repente beliscar uma sul-americana. Eu boto fé, mesmo achando que o meu otimismo já tá pior que ficção científica e esportiva dramática.
E agora a gente vai de pronunciamento oficial. JP, ouvinte, Lula entrou em cadeia nacional dizendo que a desigualdade no Brasil está no menor nível da história e aproveitou para explicar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. A medida começa a valer em janeiro e faz parte das campanhas de promessa dele de 2022. E ele puxou os números bem diretos, né? Disse que alguém que ganha R$ 4.800, por exemplo, vai economizar cerca de R$4 mil por ano sem pagar imposto de renda. Praticamente um 14º salário. Segundo ele, isso deve jogar 28 bilhões de reais na economia. Em contrapartida, Lula reforçou que a conta fecha do outro lado. Com a taxação dos super ricos, gente que ganha 20, 100 vezes mais que a maioria da população, cerca de 140 mil pessoas vão pagar essa alíquota extra de até 10%. E apesar da novidade, na tabela do imposto de renda em si, não foi corrigida. Quem ganha acima de R$ 7.350 continua nos 27,5%. No discurso ele também citou programas como Pé de Meia, Luz do Povo e Gás do Povo para reforçar a agenda social. E fechou dizendo que a mudança no imposto de renda é só o primeiro passo, porque o objetivo é distribuir melhor a riqueza e diminuir os privilégios. Quando ele fala de imposto como quem puxa a conversa na cozinha, quem ganha menos respira e quem ganha muito paga a conta, ok, no papel parece ótimo. Na prática, o jogo é ver se essa conta chega mesmo nos ricos. Ou, como quase sempre acontece, acaba respingando de novo no andar de baixo. Será? A gente só pode sorrir mas de olhos bem abertos, sempre. É isso aí, eu assino embaixo. E, novamente, a taxação dos super ricos ela é necessária. Eles estão ganhando muito mais do que a média, que inclusive tem muitos brasileiros que sobrevivem com um salário mínimo, que é tão mínimo que não dá para quase nada. E depois desse sufoco nesse final de semana, vamos sobre notícia da casa. Ouvinte, entrou no ar mais um episódio do ABCcast Conexões. E nesse episódio a gente mergulha num tema que tá pegando muita gente pelo pé: a ansiedade na vida contemporânea. E a nossa convidada é a psicóloga Natália Mello, especialista em TCC, que explicou por que a cabeça vive acelerada e como o acúmulo de microproblemas do dia a dia vira essa sensação permanente de urgência. E ela falou de um jeito muito real, né? A Natália contou que a gente normaliza esse estado de alerta como se fosse o tal jeito de ser, quando na verdade não é. Ela ainda acrescentou sobre quando a ansiedade deixa de ser protetiva e começa a nos roubar sono, energia, foco e até rotina, pois aí já é sinal de que o limite foi ultrapassado. E ainda teve um papo forte sobre o trabalho e produtividade. Natália criticou a romantização do dar conta de tudo, explicou como isso alimenta quadros de burnout e lembrou que mente e corpo não funcionam separados. E, claro, apresentou a terapia cognitivo-comportamental, o TCC, como um caminho prático para reorganizar os pensamentos, identificar gatilhos e reconstruir hábitos com mais leveza. E essa conversa potente foi conduzida pelo nosso colega Thiago Quirino, com a participação do jornalista Rodrigo Freitas. Então o episódio já está disponível nos canais do ABC do ABC. E tem mais, o ABCcast Conexões foi homenageado no prêmio Eu Faço a Diferença do Adote um Cidadão, pelo trabalho de difusão de histórias reais que transformam o território. Reconhecimento que celebrou um dia inteiro dedicado à inclusão, acessibilidade e educação no Senac São Bernardo do Campo. E se você ainda não ouviu esse episódio, vai por mim, separa um tempinho e dá o play. Então agora chegou a hora daquela nossa pausa zen aqui no ABCcast, aquele instante de inspirar e expirar. Então mesmo que só na intenção, no meio do caos, todo mundo senta agora mentalmente, confortável de perna cruzada, quase como um pequeno monge improvisado aí onde tu estiver, para deixar uma ideia cuidar da gente de dentro para fora.
É claro que eu tô falando do nosso Quem Disse Isso? É isso aí. E a frase de hoje é uma frase para inspirar, pra gente começar o mês daquele jeito. Então, anota aí, ouvinte. A vida é um combate que os fracos não sustentam. Eu vou repetir. A vida é um combate que os fracos não sustentam. Pesada, né? E faz muito sentido. Então, conta pra gente, JP, quem disse isso? Essa tem aquele clima de literatura clássica brasileira. Daquela que olha a alma humana sem filtro, mostrando força, fraqueza e tudo no meio. Então, vamos saber quem é esse dono de reflexão. Vamos ver. Aloísio Azevedo, que em O Coruja é um dos grandes naturalistas, sempre direto, sempre cru e sempre mirando o real, sem polir demais. Ah, faz sentido demais, hein, JP? Azevedo tinha esse olhar afiado pro cotidiano, pra luta silenciosa que todo mundo enfrenta. E essa frase parece escrita ontem, de tão atual, diria até mesmo hoje. É perfeito. Ele faz uma menção que se encaixa perfeitamente. Muito mais do que um romance do século XIX, ela funciona exatamente para a nossa news de hoje, né? Desde um Trump que testa músculo no Caribe a um idoso que espera moradia em Ribeirão Preto, passando por um estudante da FM e ABC ou trabalhador tentando entender o novo imposto de renda e como isso vai impactar no bolso dele. Ou até gente lutando contra a própria ansiedade. Ou seja, tá todo mundo na mesma arena. Uns com porta-aviões, outros com bilhete único e boleto vencido. Mas o combate, tenha certeza, é diário para todo mundo. E é com essa reflexão que a gente termina mais um episódio aqui do ABCcast. Sempre leve, direto e com aquele gostinho de quero mais. Lembrando que nós voltamos amanhã. E se você quiser assistir os episódios anteriores, nós estamos em todas as plataformas. É Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, aonde você quiser, até mesmo lá no YouTube. É só dar o play, nos seguir e ativar o sininho. E faz aquele favorzinho esperto, né? Pode mandar o episódio no grupo da família, no trabalho ou no busão. Conhecimento compartilhado nunca é demais. E deixa teu feedback por lá, viu? Pode ser um carinho, uma sugestão ou aquela pauta que só você viu no meio da correria. A gente tá sempre ouvindo vocês, então passa lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. E se quiser, manda aquela palminha marota que a gente recebe também. E não esquece que a nossa conversa sempre continua por lá. E é lógico que o nosso site é atualizado diretamente para você todos os dias com notícias fresquinhas. Então acesse abcdobc.com.br. E antes do tchau, eu só queria falar aí contigo que tá no carro, no metrô espremido, no busão parado no corredor ou lavando a louça com o fone de ouvido. Obrigado por deixar a gente acompanhar o teu final de dia. Vai com calma, respira e amanhã a gente se encontra do mesmo jeitinho. Firme, leve e junto. Um abraço enorme para você, ouvinte, e até a próxima. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.